E aí, para deixar o embornal maior, para ele poder carregar mais coisa, eu costurei uma aranha nele. Eu dei alguns pontos aqui com a linha de cordão encerado, que eu mostrei para vocês. Não pode ser uma linha mais fina, porque senão corta a aranha de elástico, né? Corta a trama de elástico. Costurei na volta aqui, pegando na borda da parte de baixo, e em cima eu costurei direto no tecido. Costura simples, né? Dei duas voltas com o cordão encerado e nó cego. E aí depois é só encaixar os ganchos de plástico na malha de elástico e colocar as coisas aí na malha, mas depois eu mostro pra vocês como fica. Para fazer a alça, eu vou estar usando esses três materiais, que é essa tira de nylon de mais ou menos 2 dedos, esse engate rápido e essa peça metálica aqui que chama regulagem de alça. Aqui eu vou cortar um pedaço da tira de nylon com mais ou menos 15 centímetros. Vou passar fogo aqui para não descosturar, né? Não soltar a linha. Então aqui é o seguinte, eu vou passar o tecido por dentro do engate rápido e aí eu vou costurar essa parte aqui com o cordão encerado preto. Depois essa outra parte aqui eu vou costurar no bornal. Então eu vou costurar com mais ou menos um dedo de distância da ponta do tecido. Primeiro eu dou um nó para começar a costura. Agora eu vou fazendo ponto bolinha, que eu chamo, que é passa a linha no furo 2 vezes. Não precisa ficar certinho não, galera, só que tem que ficar bem apertado. Agora por baixo. E vai fazendo assim consecutivamente. Então aqui eu passei 2 costuras para ficar bem resistente. Então agora é o seguinte, eu vou costurar essa peça aqui, certo? Ela não pode ficar em cima do vinco do tecido e também não pode ficar muito próxima do zíper. Então eu vou costurar ela entre essas duas coisas que eu falei. Vou costurar com mais ou menos 3 dedos de distância da borda, porque eu vou passar uma cordinha aqui para fazer o fechamento. Vou marcar aqui para não ficar torto. Terminei as costuras da alça. Costurei primeiro por fora. Depois eu fiz uma costura prendendo a alça no tecido aqui no meio. Fiz outro reforço. Do outro lado a mesma coisa. Costurei por fora. Depois fiz uma costura em cima da tira de nylon, outra. E aqui 2 costuras em cima da tira de nylon. Então eu vou fazer as marcações para furar, para passar a cordinha. Já fiz o primeiro furo aqui. Cada furo eu vou fazer com mais ou menos 2 dedos de distância. Mais ou menos no mesmo alinhamento. Vai passar os 2 tecidos. E aí depois que eu fizer todos os furos, aí eu vou passar a cordinha de nylon. Já mostro pra vocês como fica.
Do jeito que o embornal tá aqui, ele já tá pronto. Só que é o seguinte, quando eu fecho essa aranha elástica aqui para prender as coisas, não fica com uma estética tão legal. E também dependendo de onde eu vou passar, se o mato ele for muito fechado, tem o perigo de galhos enroscar no elástico e acabar prendendo o embornal conforme eu vou andando. Então, para solucionar esse problema aí, tanto da parte estética quanto dos galhos ficarem enroscando, eu vou costurar uma capa para colocar por cima. Então, pessoal, para fazer a capa da mochila, eu vou estar utilizando um pedaço de suplex, que é aquele tecido elástico que é muito utilizado para fazer calça legging para mulher. Mas no caso, se vocês quiserem fazer a capa do embornal de vocês não precisam usar esse tecido aqui. Vocês podem usar qualquer tecido que estica um pouco. Então vou estar costurando o zíper no tecido de um lado e do outro, com pontos simples. E depois eu vou mostrar para vocês como fica. Pessoal, eu usei o embornal algumas vezes para testar. No geral ele ficou bom, porém eu fiz algumas melhorias. Como por exemplo, eu coloquei esses olhares aí nos furos por onde passava a cordinha, porque se a cordinha pegar direto no tecido, com o tempo vai estragando o tecido. Eu também acrescentei essa tira de nylon aqui, eu costurei ela na lona, para depois então eu prender a malha de borracha na tira de nylon, porque assim fica mais resistente. E na parte do acabamento do zíper, eu colei um pedaço de lona com cola de contato, e aí depois eu costurei a borda do tecido, que era para não descosturar. Porém, já nesse outro modelo aqui, eu nem precisei fazer aquele acabamento, né, porque daí eu entendi como é que fazia a costura melhor, e aí ficou um pouco mais bonito.